Bem-vindos a mais uma conferência web ACSS, a primeira de 2024. Este ano começámos um bocadinho mais tarde. O meu nome é Vanessa Ribeiro e coordeno aqui o Núcleo de Planeamento e Inovação da ACSS, que tem promovido estas conferências. Quem iria abrir esta sessão era a doutora Sandra Brás, que é vogal do Conselho Diretivo, mas por impossibilidade não foi possível, portanto queria só dar aqui umas palavras introdutórias. E queria, sobretudo, salientar a importância que a inovação tem para o desenvolvimento organizacional do SNS. E foi nesse contexto que surgiram estes ciclos de conferência, sendo que a sessão de hoje é sobre migrações, desafios contemporâneos e soluções na gestão de cuidados. Estas conferências têm essencialmente dois objetivos. Por um lado, é dar visibilidade aos projetos inovadores e àquelas equipas do terreno que tiveram a coragem de fazer diferente e de encontrar soluções diferentes para os seus problemas. E por outro lado, disseminar boas práticas nacionais. De facto, aquilo que nós pretendemos também com estas conferências é dar a conhecer aquilo que se faz, porque muitas vezes não é preciso estar a inventar a roda e podemos certamente aprender uns com os outros e adaptar aos nossos contextos específicos. E de facto, o feedback que temos recebido das sessões que já realizámos tem sido efetivamente muito positivo. Inclusivamente as respostas aos nossos questionários de satisfação têm demonstrado que a audiência gosta deste tipo de formato, gosta dos temas que nós temos abordados e até temos vários pedidos que se façam mais webinars e sobre mais áreas distintas. E, portanto, lanço também já aqui este desafio de depois, quando responderem ao questionário de satisfação, também darem indicação de áreas que eventualmente gostariam de ver abordadas aqui nestes webinars. Também temos tido contacto de instituições que têm então interesse em replicar alguns destes projetos que vamos abordando aqui nas conferências. Portanto, isto parecem-me sinais de que estamos no bom caminho e que devemos continuar a fazer estas conferências. Não me vou alongar mais e quero dar os parabéns às equipas que temos aqui hoje a apresentar as soluções que encontraram para os seus desafios. Queria agradecer aos oradores pela disponibilidade de estarem aqui hoje, porque sei que muitos tiveram que parar por um bocadinho a sua atividade habitual para estar aqui a apresentar as suas soluções mais uma vez. Portanto, obrigada pela disponibilidade, por partilharem as vossas experiências e também agradecer a todos aqueles que estão a assistir. Estou certa de que vão gostar. Desejo-vos uma ótima sessão de trabalho. Obrigada. Obrigado, doutora Vanessa Ribeiro. Vamos então dar início às apresentações dos três projetos que temos hoje a apresentar neste webinar. E começávamos então pelo enfermeiro Vítor Gomes, que nos vai falar então um pouco sobre aquilo que é a experiência num meio, eu diria, menos urbano, acho que podemos dizer assim, para fazer então face a estes desafios provocados por esta afluência de utentes que culturalmente têm então algumas diferenças em relação àquilo que estávamos habituados. Força, enfermeiro Vítor. Ok. Então, vamos lá. Estão a ver todos? Ainda não estamos a ver o ecrã em si, mas penso que será apenas uma questão de tempo. De segundo, não é? Sim. Isto também de Odmira até Lisboa, às vezes demora um bocadinho. Mas estão a ouvir perfeitamente, certo? Sim, a ver bem e a ouvir também. Obrigado. Ok. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, logo agradecer este generoso convite a toda a equipa da CSS e principalmente na pessoa da doutora Vanessa Ribeiro. Ainda por cima, este nosso projeto é um projeto ainda muito bebé, que começou agora o mês passado a dar os seus primeiros passos a nível operacional.
Portanto, isto é um projeto comunitário de saúde que começou de uma sugestão da própria comunidade, em que depois as próprias equipas de saúde e os seus parceiros é que deram corpo a este projeto e demos-lhe este nome de Cultivando Saúde. Então, eu hoje, só mais outra coisa, hoje estou em apresentação de toda uma equipa. Este projeto não é só de uma pessoa, mas é de uma equipa bastante vasta e de vários parceiros da comunidade. Se isto agora me deixar andar para a frente. Ok. Portanto, hoje vou-vos falar aqui um bocadinho da cronologia do que foi acontecendo até a implementação do projeto, depois do projeto em si e, no fim, o que a gente já conseguiu fazer e o que temos planeado para fazer ao longo deste ano. Portanto, isto começou de uma solicitação do Comitê de Filantropia de uma das grandes empresas agrícolas que nós temos no nosso concelho, em março de 2023, em que eles fazem, todos os anos vão fazendo um questionário aos seus trabalhadores, aos seus colaboradores da empresa, sobre as suas necessidades. E no ano passado, o bolo assim, das necessidades que os seus colaboradores tinham era sempre esta questão da dificuldade do acesso e do entendimento do nosso SNS e de como é que poderíamos arranjar aqui uma forma de eles poderem utilizar mais corretamente e de entenderem melhor a realidade em Portugal. E então esse comitê, em abril, fez-nos uma proposta, a nós e a outras entidades, e nós então aderimos a este desafio, criamos uma equipa de projeto e desenvolvemos esse nosso projeto de acordo com a nossa análise e apresentámos esse projeto novamente ao Comitê de Filantropia, que é o nosso grande financiador deste projeto, e, portanto, ao fim deste tempo todo, em setembro, tivemos a aprovação de acordo com as intenções deles deste projeto. E depois, em outubro, também fizemos a nossa apresentação do projeto ao nosso Conselho de Administração da Unidade Local Sul do Litoral Alentejano e tivemos a sua homologação para podermos dar seguimento a isto. Portanto, é um projeto em que tenho uma equipa, em que eu faço parte, uma equipa gestora. Como todos nós que trabalhamos no SNS sabemos, não há esta possibilidade de haver horas e horas dedicadas e, portanto, dentro de todos nós, dentro do nosso trabalho, dedicamos um bocadinho do nosso tempo e então tivemos que dividir, além de dividir as nossas áreas, dividir também o tempo para que consigamos levar isto a bom porto. E além disso, também temos um bom grupo executor que também nos ajuda a fazer depois na prática este trabalho. Portanto, isto é um projeto financiado pelo Fundo de Filantropia Writer, da Maravilha Farms, em conjunto com as nossas outras empresas agrícolas parceiras, e depois também é cofinanciado tanto pela Unidade Local de Saúde como pela nossa parceira da comunidade, que é uma ONG, a Taipa. E, portanto, a nível de execução do orçamento e da gestão de todo o projeto ficou a nossa parceira Taipa e a nível de execução fica a Unidade Local de Saúde e a própria Taipa. Isto é um projeto para 3 anos, um horizonte temporal de 3 anos, que deveria ter começado em setembro do ano passado, mas por alguns atrasos, alguns problemas, foi-se adiando um bocadinho, mas felizmente já conseguimos começar. Portanto, fazendo aqui um bocadinho o enquadramento da nossa realidade, nós continuamos a ser um concelho muito envelhecido. Segundo os censos de 2021, até temos um índice de envelhecimento superior ao índice de envelhecimento do próprio Alentejo e muito superior ao índice de envelhecimento de Portugal. Portanto, continuamos a ser um concelho muito envelhecido, um concelho de baixa densidade populacional e um concelho muito pequenino a nível de habitantes. Somos o maior concelho da Europa a nível de quilómetros quadrados, mas a nível de habitantes continuamos a ser um concelho muito, muito pequenino. Por um lado, temos essa realidade muito típica que nós temos na nossa mente, mas por outro lado, temos aqui algumas mudanças.
temos uma relação de masculinidade muito superior à do próprio Alentejo Litoral. Isto quer nos dizer que por cada 100 mulheres temos 124 homens. Isso leva-nos a outros desafios. Estamos a ter um crescente de mulheres em período fértil e de nados vivos. E em 2021 já havia mais crianças a nascer de mães estrangeiras do que mães portuguesas. Estava quase 50-50. Neste momento posso-vos dizer que já anda à volta de 2/3 de crianças a nascer de mães estrangeiras e 1/3 de mães portuguesas. Portanto, continuando com as fontes de informação a nível nacional, em 2021 já temos quase 11 mil pessoas estrangeiras residentes, quase 37% da população total, em que a nível do sexo masculino já os homens residentes de nacionalidade estrangeira são quase tantos como os homens residentes de nacionalidade portuguesa, e do sexo feminino já chegava quase a 26%. A maioria das pessoas que nós temos são oriundas do Sudoeste Asiático, mas estes números muito rapidamente têm vindo a crescer. E agora, a nível de informação dos nossos serviços, o ano passado já teríamos 12.500 pessoas imigrantes, e neste momento, em 2024, a nível de números municipais, já se fala em 15 mil pessoas. Portanto, já temos quase tantas pessoas vindas do estrangeiro como pessoas locais. E ontem fiquei a saber, que também não tinha essa informação, a média da percentagem de pessoas migrantes em cada local em Portugal anda à volta dos 7%. E nós neste momento já teremos praticamente 40% de população migrante. Pronto, só que esta população migrante, como disse atrás, está localizada num certo sítio. Portanto, a nível geral, nós continuamos a ser um concelho de baixa densidade populacional, um concelho envelhecido, como se fosse um concelho típico alentejano, mas temos uma faixa litoral que de norte para sul, Mil Fontes, Longueira Almograve, Odmira e Santo Eutónio, alberga 83% desta população migrante. E dentro deste bolo, a freguesia de Santo Eutónio tem quase 50% da totalidade desta população migrante. Portanto, estão todos focados num só sítio. Esta multiculturalidade da população inscrita representa estes desafios culturais, que além de ter sido muito rápido, não se coadunam com este meio rural onde a gente se insere. E no total teremos 57 nacionalidades, incluindo a portuguesa, dentro do nosso Conselho de Odmira. E isto foi todo um desafio. A nível de caracterização, depois da parte da saúde, temos um crescente número de utilização das mulheres para a realização de IVG. Portanto, temos aqui um desafio a nível de planeamento familiar. Não estamos a conseguir chegar à questão, e dentro desta questão, desta particularidade, neste momento é 2/3 de mulheres estrangeiras para 1/3 de mulher portuguesa. Portanto, há aqui um caminho a se fazer para que as pessoas também consigam perceber que há outros métodos e que não é preciso chegar a este ponto. Depois também já temos 30% das queixas à CPCJ é de população migrante, em que a maioria é relativa à exposição da violência doméstica e absentismo escolar. Temos um grande número de crianças com as vacinas em atraso, que também são de famílias migrantes, e temos um aumento também de índice de tuberculose. Neste momento, nos últimos 5 anos, já temos cerca de 57 casos ativos. E no geral, que é a nossa grande preocupação a nível de cuidados de saúde primários,
é esta dificuldade que a gente tem de chegar a esta população migrante derivada da sua barreira linguística e barreira cultural, que é fazer uma correta vigilância da saúde. Se eu me tiver a estender muito, digam-me, tá? Portanto, isto é um projeto de implementação comunitária, a nossa população-alvo são os trabalhadores migrantes do setor agrícola e a sua comunidade envolvente, são pessoas que vivam nesta faixa costeira, de Vila Nova de Mil Fontes até Santo António, e organizamos este projeto em 4 eixos. O primeiro eixo que estamos a realizar neste momento, que já vos digo já mais à frente, é o nosso eixo de literacia cultural. Nós achamos bastante importante e pertinente que os próprios profissionais de saúde, que trabalham na saúde e que trabalham no setor social, consigam entender esta população que atendem. Portanto, também têm que ser capacitados nesse sentido. Depois temos o nosso eixo de literacia em saúde, que vai dar continuidade a projetos anteriores que nós já fomos desenvolvendo na nossa comunidade, que vamos capacitando na literacia em saúde esta população migrante. Temos o eixo da promoção da saúde, que estamos a desenvolver atividades genéricas de promoção de saúde a nível comunitário, mais especificamente sobre alimentação saudável e atividade física. E temos um eixo de medicina do trabalho, que é um eixo muito específico que achamos bastante importante nesta população, que é fazer uma articulação bastante fluida entre as empresas de medicina do trabalho que atendem estas pessoas todos os anos e fazem a sua avaliação com o SNS, para que estas pessoas não fiquem perdidas nesta dicotomia. E com este projeto pretende que seja base para novas intervenções no futuro próximo e que seja consolidado de forma sustentável, integrando-se nos processos da vida laboral na comunidade envolvente. Isto se me deixasse agora passar. Portanto, a nível cronológico, a gente desenvolveu este projeto em 2 fases. Uma primeira fase de exploratória, de reuniões com as empresas, reuniões com a medicina do trabalho, aplicação de questionário sociodemográfico e depois a segunda fase de implementação das atividades todas. E como finalidade, queremos contribuir para a mitigação das dificuldades no acesso aos cuidados de saúde primários para a população migrante presente neste Conselho, através do desenvolvimento de uma sociedade mais capacitada e de um modelo sustentável que possibilite minimizar as desigualdades em saúde e promover a saúde nesta população. Com este projeto, nós não queremos acrescentar mais atividades, mais trabalho, queremos transformar e criar novas dinâmicas para que, quando este projeto acabar, que haja as coisas que resultaram que sejam diferentes e que nós, com a mesma capacidade que temos neste momento, consigamos fazer melhor. Os nossos objetivos gerais é promover o acesso aos cuidados de saúde primários, capacitar os profissionais das instituições de saúde para a prestação de cuidados em contexto de multiculturalidade, capacitar o nosso grupo-alvo e a comunidade sobre a literacia em saúde e promover atividades de promoção de saúde gerais. Este é o nosso cronograma para 3 anos. Este foi o orçamento que tivemos que elaborar, coloquei aqui só para também criar este ponto, que é tudo isto que é desenvolvido em projetos, tudo isto tem um custo, tudo isto tem que ser organizado, mas nós queremos transformar este custo em valor. Este projeto não está estruturado dessa forma, que não tivemos essa capacidade de criar depois essa avaliação final que cria valor, mas nós sabemos perfeitamente que no futuro e para novos financiamentos nós temos que transformar estes custos em valor. E este é um custo deste projeto, das atividades que estão organizadas, em que entra aqui o financiamento da nossa Unidade Local de Saúde, da própria Taipa e depois dos nossos financiadores. E então, já no mês passado, começamos a dar os nossos primeiros passos. E o nosso primeiro passo foi o que nós tínhamos planeado no nosso projeto, foi caracterizar a nossa população. Quem são eles? E então desenvolvemos um questionário sociodemográfico e um questionário de qualidade de vida.
em que também, além de caracterizar a população em si, quem são, homens, mulheres, idades, de onde vêm, que formação é que têm, que religião é que têm, que cultura é que têm, também queremos saber qual é o entendimento deles sobre a qualidade de vida deles aqui em Portugal. E para isso também foi fundamental esta articulação com a equipa de mediadores interculturais que nós temos no nosso conselho, para que eles fizessem esta tradução e também explicassem a esta população a importância de poderem preencher estes questionários. E depois, a 28 de maio, realizamos 2 focus group dinamizados por 2 formadoras da Fundação HK, que pertencem à Comissão de Acompanhamento para o Plano Nacional de Saúde 2030, mais especificamente para os serviços inclusivos na saúde. Estão a desenvolver esse trabalho dentro da DGS, e criamos então estes 2 focus group com o objetivo principal de percebermos todos em conjunto quais os grandes constrangimentos, desafios para a inclusão desta população migrante na nossa comunidade, desafios locais. E então criamos um focus group específico para os profissionais que trabalham na saúde e no social, e outro com os mediadores interculturais que foram dando estas informações muito importantes da parte da pessoa e não da parte dos profissionais e dos serviços. E há 2 dias começámos a nossa formação sobre serviços inclusivos na saúde aos nossos profissionais. Dia 19 de junho deu-se início a esta formação. É uma formação de 2 dias, dirigida aos vários profissionais que trabalham na saúde e no social. Dia 19 fizemos esta formação no Hospital Litoral Alentejano para os profissionais que trabalham no hospital e nos restantes centros de saúde da nossa unidade local de saúde que não seja Odmira. E ontem fizemos esta formação em Santo António para todos os profissionais das várias instituições do nosso Conselho de Odmira, dessa forma. Portanto, é o mesmo curso, são 2 grupos, estamos a tentar abranger o maior número de profissionais possível, e na próxima semana vamos completar esta ação. O que nós queremos fazer a seguir, no segundo semestre, queremos então, completando esta parte de capacitação dos profissionais, queremos então dar seguimento à capacitação da nossa população. E então no segundo semestre temos planeado já sessões de literacia em saúde sobre os serviços disponíveis na nossa unidade local de saúde, sobre o funcionamento do SNS, porque muita da utilização incorreta ou da não utilização tem a ver com o entendimento que esta população tem sobre o nosso Serviço Nacional de Saúde, porque muitos deles vêm de sítios que não existe nada, portanto para eles isto não é importante, esta vigilância. Sobre o planeamento familiar, sobre a tuberculose e sobre a prevenção das doenças transmissíveis abrangidas pelo Plano Nacional de Vacinação, tentando desta forma aumentar a adesão ao PNV. Concluindo, este projeto será de enorme importância para que os nossos profissionais de saúde consigam prestar melhores cuidados a esta população migrante, para que a população migrante também consiga utilizar melhor o nosso Serviço Nacional de Saúde, promover a sua saúde e prevenir a sua doença, desta forma criando uma sociedade mais justa entre todos. Agradecer também ao Conselho de Administração e restantes superiores hierárquicos que nos têm permitido desenvolver este projeto em conjunto com as outras atividades todas que nós neste momento também temos, e neste caso também queria fazer um agradecimento especial à doutora Joana Neto, médica de saúde pública, que foi fundamental no desenvolvimento deste projeto, graças a todo o seu conhecimento e capacidade de análise e de gestão do projeto. Sem ela teria sido muito mais difícil, e neste momento ela abraçou outro projeto na Finlândia, e só lhe aqui publicamente agradecer todo o contributo dela. E acreditamos então que isto será uma enorme oportunidade para esbater as barreiras existentes e conseguirmos dar uma resposta à nossa missão de promover melhores níveis de saúde da nossa população. E nesta semana
tive a felicidade de ouvir isto da doutora Maria de Belém Roseira, e que é bem verdade, a saúde começa muito antes do Ministério da Saúde e acaba depois deste. E todos estes desafios locais, e cada local tem os seus desafios muito particulares, não cabe só ao Ministério da Saúde resolver ou pelo menos tentar mitigar estes desafios e estas dificuldades locais. O Ministério da Saúde tem o seu papel muito importante a nível da governança, mas depois localmente tem que haver esta liberdade, esta autonomia e este entendimento por parte das várias equipas em tentar fazer o melhor possível de acordo com estes desafios locais. E foi nesse sentido que nós estamos a tentar dar o nosso melhor para mitigar estas desigualdades. E muito obrigado por esta oportunidade de poder partilhar este nosso projeto. Nós é que temos que agradecer, enfermeiro Vítor. Muito obrigado pela partilha. É efetivamente um projeto que, pelos números, se nota que é necessário e que chega em ótima altura. E só pedir que parasse então a partilha da tela, por favor. Okay. Eu não, por lapso, não referi, mas a todos os participantes que queiram colocar questões poderão fazê-lo utilizando o separador de perguntas e respostas do Teams. Continuando aqui o nosso webinar e a nossa viagem pelo território nacional de sul para norte, passaria então a palavra ao Dr. Ricardo Fraguas, aqui da cidade de Lisboa, para nos falar então um pouco de como é que resulta, o que é que está a ser feito então para... na mesma linha, não é? Para melhor servir estes utilizadores do Serviço Nacional de Saúde. Forças, Dr. Ricardo. Olá, boa tarde. Bom dia, consegue ouvir-me? Muito bem. Consegue ouvir-me? Ok. Partilhar. Olá, boa tarde. Já está a partilhar a tela? Está tudo bem? Posso falar? Consegue ver a tela? E ele só perguntar se consegue aumentar. Isso. Maximizar, não é? Agora sim, melhor. Assim? Página inteira. Tudo bem? Consegue-se ver? Muito bem. Olá. Olá, bom dia. O meu nome é Ricardo, sou médico de família. Deixa eu pôr aqui o cronómetro para não me exceder. Sou médico de família na USF da Baixa. Queria agradecer à USF, à CSS, esta oportunidade de apresentar aqui um bocadinho do que é o nosso trabalho e o que é que nós temos vindo a desenvolver nos últimos anos. E fazia-vos aqui uma apresentação e um desafio à volta de um tema da investigação que tem aparecido cada vez mais na investigação científica, que é a competência cultural. E o que é que isto significa? E que está um bocadinho subjacente a muitas das coisas que nós fazemos aqui no terreno. E depois também dava-vos uma ideia muito concreta sobre como é que isto influencia o nosso trabalho. Então, vamos definir e vamos falar um bocadinho dos vários elementos da competência cultural, porque é que isto é importante e à medida que o tempo passar só se vai tornar mais importante por acontecimentos previsíveis das próximas décadas. Depois um caso clínico muito concreto para vos dar noção das dificuldades que os profissionais enfrentam no terreno e as dificuldades e as barreiras, as iniquidades de acesso que o desenvolvimento da competência cultural nos permite ultrapassar, e depois aqui umas soluções muito concretas, quer na consulta e na prestação de cuidados, quer em termos organizacionais, como é que as equipas podem organizar-se de maneira a dar resposta a estes desafios. Em termos de definição, a competência cultural tem uma definição um bocadinho vaga, é um bocadinho esta noção de uma propriedade emergente de determinados comportamentos, atitudes e políticas congruentes que permitem trabalhar de maneira eficaz em situações transculturais. Isto é uma definição de 89, é a definição original, não é uma definição vaga, não se prendam muito a isto. Eu vou tentar, o castelo teórico, ou a construção teórica do que é competência cultural, tem interesse no sentido que é útil para fazer isto. Está nesta terceira frase. Permite dar uma resposta às disparidades de acesso às iniquidades estruturais. Portanto, a competência cultural, independentemente da sua definição, é útil no sentido em que permite ultrapassar estas dificuldades. E tem estes três componentes: desenvolvimento de conhecimento acerca do doente, da comunidade
e do contexto, dos protocolos culturais, as atitudes e as competências. Portanto, não é só puramente teórica, tem também este componente de atitudes, de respeito, de autorreflexão, de motivação para aprender sobre a cultura e de desenvolvimento de competências de prestar cuidados centrados no doente. Mas atenção, isto só é importante se realmente a competência cultural ou a humildade cultural, como se chama hoje mais recentemente, levar a uma redução das disparidades em saúde e melhorar os outcomes. E os estudos em relação a isto ainda são um bocadinho a evidência ainda é fraca, se bem que a evidência já demonstrou que é possível diminuir que é possível melhorar a competência cultural. Dar-vos esta ideia, isto é um contínuo, não é uma chegada, portanto, a competência cultural faz-se através de pequenos passos, de pequenos incrementos, de pequenos avanços, no sentido de conseguirmos aproximar-nos da proficiência cultural, conseguirmos dar resposta. Porquê? Porque é um tema muito heterogéneo, cada população tem a sua própria cultura, é muito difícil nós dizermos que dominamos a cultura, aliás, é impossível, daí a noção da competência cultural hoje estar posta em causa e fala-se mais de humildade cultural, senão devíamos realmente ter mais uma noção de conseguimos aprender e que podemos tentar ser melhores, mas nunca vamos conseguir ser totalmente ou tão próximos da cultura da pessoa que tem à nossa frente, como a própria pessoa tem experiência da sua própria cultura. Mas a competência cultural faz tanta diferença e pode mudar tanta relação que nós temos com estes doentes que acaba por ter aqui um papel de pivô e de permitir começar a caracterizar uma data de projetos no sentido de melhorar o acesso destes doentes aos cuidados de saúde. Definir-vos aqui de uma maneira muito concreta o que é competência cultural, neste caso o que é que não é, algumas ideias que às vezes nós ouvimos, esta ideia se os cuidados são bons o suficiente para nós, são bons o suficiente para eles, portanto termos esta expectativa de que as pessoas se adequem aos cuidados de acordo com a maneira como eles estão organizados, não é possível, as pessoas não veem, toda a experiência que têm anterior de vida é diferente da nossa, nós interpretamos a realidade com base em toda a aprendizagem que fizemos anteriormente, com base na experiência da nossa cultura, na experiência que temos do mundo anterior. Portanto, termos a expectativa que uma pessoa que nasceu num país totalmente diferente tenha os mesmos significados e interprete a realidade da mesma maneira que nós não é razoável. Esperar que uma mulher muçulmana faça um exame ginecológico com um médico homem, as barreiras são muito maiores, é difícil explicar, é difícil convencer ou explicar à pessoa a importância do exame. Às vezes nós dizemos esta frase, que é uma frase de alguma insensibilidade cultural, que o médico não tem sexo. Em Portugal fala-se português, outra ideia que muitas vezes não. E é importante, eu vou falar um bocadinho mais à frente dos projetos que colegas nossos desenvolveram para traduzir literatura para chegar mais perto destas comunidades. E esta coisa muito pequena é pronunciar o nome do doente corretamente, às vezes faz toda a diferença. Isto é muito importante, as Nações Unidas estimam que a população mundial vai continuar a aumentar, pode chegar aos 10 bilhões em 2050 e metade do aumento da população vem do sul global, dos Estados Unidos, mas muita gente do Sudeste Asiático, muita gente da Ásia e muita gente da África, países que têm as pirâmides etárias de base mais alargada, portanto, à medida que os anos passarem, e já está a acontecer, isto não vos estou a dar novidade nenhuma, a população estrangeira com estatuto legal residente em Portugal tem vindo a aumentar e neste momento ultrapassa as 600 mil pessoas, isto são dados de 2020, provavelmente agora já são muitos mais. Portanto, a população nesses países está a aumentar, as comunidades de pessoas oriundas desses países em Portugal estão a aumentar e às vezes estão a aumentar bastante significativamente. Às vezes, isto aqui são dados de 2020, às vezes ao ano 2 dígitos, portanto às vezes 7 a 23%. E isto aqui é uma ideia global, depois cada país tem um bocadinho a sua própria, cada localidade em Portugal tem um bocadinho a sua própria realidade, porque a distribuição destas populações ou destas comunidades multiculturais é heterogénea no território nacional, mas isto é uma ideia global. A maior parte dos estrangeiros em Portugal ou de população com estatuto de residente 30% é brasileira, mas temos também muita gente do Reino Unido, vocês conseguem ver Reino Unido, Itália,
França, portanto, nómadas digitais, pessoas que vêm passar a reforma a Portugal. E a Ucrânia tem vindo a diminuir agora nos últimos anos, depois daquele pico a seguir à guerra, mas também muita gente de Angola, de Cabo Verde, do Nepal e que outros. Nós, na nossa realidade, temos uma grande população do Bangladesh, do Nepal e do Paquistão. Portanto, mas estes são números nacionais. Portanto, este tema é muito relevante hoje em dia e só vai ser cada vez mais relevante. Estima-se que, por causa da crise climática, cerca de até 216 milhões de imigrantes podem migrar até 2050 e há estimativas que até 1 bilhão de pessoas podem migrar até 2050. Para vos dar uma noção, a guerra da Síria deslocalizou 1 milhão de pessoas. Estamos a falar de até 216 Sírias nos próximos 50 anos. Portanto, esta temática que nós estamos aqui a falar hoje não só é muito pertinente, como à medida que o tempo passar pode tornar-se ainda mais. Agora, indo do muito global para o muito particular, queria-vos trazer aqui um caso clínico para vocês terem um bocadinho a noção dos desafios que os profissionais de saúde enfrentam no dia-a-dia. Vocês verem as barreiras e as dificuldades e as diferenças de abordagem cultural, o que é que levam a maneira de tratar os doentes de maneira totalmente dispara, adequada a uma cultura ou outra. O MD tem 37 anos, vem à consulta do dia, queixa-se que o corpo está fraco, que está doente, e aponta para a região genital e tem esta questão, depois de interrogado, realmente confirma que teve relações sexuais não protegidas e tem esta noção não verbal de que está envergonhado e olha para o chão. Na nossa cultura, isto foi na USF da Baixa, é diagnosticado com uma infecção sexualmente transmissível e medicado com dois antibióticos. É marcada uma consulta a que ele falta e aparece 3 meses depois a queixar-se exatamente do mesmo. A consulta do processo hospitalar revela que ele recorreu ao serviço de urgência pelo menos 8 vezes nos últimos 3 anos e a história é sempre a mesma. E é referenciada à consulta de infecções sexualmente transmissíveis e eu mostro-vos aqui o excerto dessa consulta, que eu acho que é muito engraçado, é muito curioso e dá noção da dificuldade, do sofrimento do médico a fazer esta consulta. Portanto, é uma primeira consulta, ele escreve logo barreira linguística, a reticências, não fala português nem inglês. Português há 1 ano, não sei, não consigo perceber se tem alergias. Pelo menos uma companheira, preservativo, não sei. Acho que não terá queixas e fez a ceftriaxona e a azitromicina novamente, que é o tratamento para as uretrites. E depois só podemos imaginar o que é que o doente percebeu aqui do plano. Análises, relações sexuais com preservativo. O médico está super bem intencionado, mas conseguem perceber se o médico mal percebeu o doente, imaginem o que é que o doente percebeu do médico depois a desenvolver o plano. Depois nesta consulta, vendo que isto estava a acontecer recorrentemente e que o doente já tinha sido medicado com estes antibióticos, nós vemos que é uma data de medicamentos, já tinha várias vezes análises sempre negativas, nós começamos a perguntar o que é que se passa com o MD. E começou com o Dr. Tiago Lopes, um colega nosso que foi fazer um estágio em Barcelona e que contactou com ele já tem uma comunidade de Bangladesh há mais anos e ensinaram-lhe o que era um síndrome de DAT. Eu vou-vos dizer agora em 60 segundos o que é. É esta noção que vem da medicina ayurvédica, uma crença ayurvédica de que há uma potência inerente aos vários fluidos corporais. Portanto, X gotas de água equivalem a X gotas de sangue equivalem a X gotas de medula, X gotas de medula equivalem a X gotas de sêmen, e há uma potência inerente aos fluidos vitais e a perda de fluidos vitais, neste caso a perda do sêmen, equivale à perda da energia vital. Daí esta noção de grande ansiedade, de grande culpa, com eventualmente a masturbação, com esta fraqueza que a pessoa sente, esta disfunção sexual e esta ansiedade da perda do sêmen associada a esta crença ayurvédica muito antiga, que nós não fazíamos a mínima noção. Quando um doente se apresenta com queixas de coisas brancas que saem do pênis e parece, sente-se culpado, teve relações sexuais desprotegidas, é culturalmente adequado medicá-lo com antibióticos. Mas para doentes do Sudeste Asiático é tudo menos isso. E a partir do momento em que nós descobrimos que isto existia, uma data de situações de disfunção sexual na nossa prática tornaram-se claras e conseguimos ajudar imensa gente com base nesta ideia. E pronto, existe uma data de conceitos culturais de sofrimento definidos no ICD-10 e no DSM-5, dependendo, isto é muito heterogéneo, depende de cultura para cultura. Existem culturas que têm coisas mais psicossomáticas com menos manifestações orgânicas, existem outras que têm com muito impacto orgânico e é muito difícil passar e tentar explicar às pessoas que isto tem precisa de um tratamento
mais alargado, também eventualmente com abordagem de crenças e de mudar crenças. Imaginem tentar mudar crenças a um doente que não percebe o que é que não percebe a nossa língua. Então, trazendo-vos aqui algumas soluções. O que é que nós podemos trazer à consulta para realmente tentar começar a desmistificar e começar a dar a volta a algumas destas crenças e a chegar mais perto dos nossos doentes e aumentar a nossa competência cultural? Em primeiro lugar, o tempo. Ter mais tempo, às vezes marcar 2 consultas não é fácil, o número de utentes que nós temos é basicamente o mesmo, independentemente da nacionalidade, mas termos mais tempo para estes doentes permite comunicar mais eficientemente. Porquê? Muitas vezes estes doentes vêm com intérprete à consulta. E um intérprete é extremamente útil, nós ficamos sempre satisfeitos quando o utente traz um intérprete à consulta. No entanto, o intérprete é informal, é um amigo do doente, é um primo do doente, é um familiar do doente. E imaginem vocês irem ao médico com um familiar vosso ou um amigo vosso e estarem a queixar-se de questões tão íntimas como a ansiedade de perda de sêmen. Não é fácil nós estarmos a falar com o intérprete sobre o doente, e o intérprete tem um papel na vida do doente, e nós estarmos a colocar em cima da mesa questões tão íntimas, o papel que o intérprete tem na vida do doente vai dar confusão e vai fazer com que o doente não se exprima e vai ser mais uma barreira. Portanto, se nós conseguirmos olhar para o doente, ler a linguagem não verbal e falar diretamente com o doente por intermédio do intérprete, portanto, olhar para o doente como se estivéssemos a falar com ele e realmente que o intérprete faça só a tradução, porque a minha experiência, a nossa experiência é que realmente muitas vezes falamos com o intérprete como se o intérprete fosse o doente. E é isso que não queremos. O que queremos é que o doente, falar diretamente com o doente, que o intérprete traduza e depois a mesma coisa de volta para cá. Mas muitas vezes por falta de tempo, por dificuldade de chegar ao doente, é isto que acontece. Acabamos por tratar o intérprete como se fosse o doente e é isso que não queremos. Frases curtas, simples e realmente ter muita atenção no fim da consulta se o doente entendeu e se dá sinais de confiança no plano. Isto vai fazer toda a diferença. Já que não conseguimos falar com o doente em português nem em inglês, pelo menos perceber-se pela linguagem não verbal do doente há confiança e, se possível, dar informação escrita na língua do doente. Pode fazer a diferença, o doente leva qualquer coisa com ele para casa e pode rever o plano sempre que possível. E eu vou-vos falar um bocadinho disso daqui a um bocadinho. Em termos de soluções nas equipas, que organização é que nós podemos, que tipo de organização é que nós podemos ter para dar resposta a estes desafios? Incluir a formação em competência cultural na formação dos profissionais. Isto vai ser muito heterogéneo, vai depender do local e das culturas que as unidades de saúde servem. No nosso caso é o Sudeste Asiático, é o Paquistão, o Bangladesh, o Nepal, mas também a Guiné-Bissau, também o Brasil. A promoção de workshops sobre competência cultural, incluir a formação no internato médico, também a formação nesta área no internato médico. Como o enfermeiro Vítor falou, os mentores culturais, os mediadores culturais fazem uma grande diferença neste tema e realmente as pessoas, os médicos, os enfermeiros, os secretários falarem entre si sobre o contacto que vão tendo na cultura, para corrigirem os vieses implícitos uns dos outros e para colocarem em cima da mesa as dificuldades que vão sentindo à medida que vão lidando com as comunidades que estão em constante mudança. Os projetos de interligação e articulação com a comunidade fazem muita diferença e, se possível, se a equipa de profissionais, isto já nós tivemos por acaso um interno que era de cultura, original de cultura chinesa e fazia toda a diferença. Se eu conseguia chamar um interno de medicina geral e familiar, um médico para a minha consulta, fazer a tradução com os meus doentes que só falavam chinês, era uma consulta totalmente diferente ter um médico que falava chinês. Via-se mesmo a diferença. As pessoas saíam muito mais satisfeitas, o plano era cumprido com muito mais frequência. Agora, para terminar, vou-vos falar aqui sobre as soluções que a equipa da USF da Baixa tem vindo a colocar no terreno para tentar dar resposta a estes desafios. Algumas soluções mais globais, a maternidade ativa, a parentalidade, mais conversa com os pais, que daí que responsabilidade mais da equipa de enfermagem, mas com participação dos vários grupos profissionais. O Walk with a Doc, Benga Lisboa Prescrição Social, da autoria do Dr. Cristiano Figueiredo.
que tentam dar resposta de maneira transversal, neste caso a prescrição social a pessoas desfavorecidas em termos de determinantes sociais de saúde, que tenta apagar aqui as barreiras no acesso a pessoas desfavorecidas economicamente, e o Benga Lisboa, resposta à população do Bangladesh, que tem uma comunidade muito grande aqui no centro da cidade. Agora, são boas ideias, estas são maneiras de chegar à população com competência cultural. Eu trazia-vos aqui 3 iniciativas que eu acho que são particularmente bem conseguidas, porque são interseccionais no que diz respeito à cultura dos nossos doentes, à formação médica e também às necessidades de saúde que eles têm, que os doentes das culturas têm. A linha de apoio ao migrante, que é o protocolo foi desenvolvido com o Alto Comissariado das Migrações, foi desenvolvido pelo Dr. Afonso Cardal e pela Dra. Marta Ruivo para este número, e este número tem aqui 808, 257, 257. Tem alguns problemas a linha de apoio ao migrante, mas é um excelente recurso quando funciona. Realmente, o problema principal que nós identificamos é a consulta ter que ser marcada com 15 dias de antecedência. Podemos tentar ligar para lá e marcar imediatamente, mas não é fácil. Muitas vezes não atendem, atrasa a consulta, que já disse, é uma consulta demorada porque o doente não fala a nossa língua, mas é uma ideia excelente. Isso, se funcionar, todos os recursos que eles possam receber e tudo o que se possa aproximar de nós ligarmos para lá e falarmos rapidamente com um profissional que consiga falar a língua do doente, eu acho que eles deviam receber, porque realmente é uma excelente ideia, é uma excelente iniciativa aqui do Alto Comissariado para as Migrações. Diabetes e Ramadão foi desenvolvido pelo Dr. Cristiano Figueiredo, doutora Mafalda, doutora Rita Abscassis, no sentido, e esta é interseccional, porque as pessoas do Sudeste Asiático, por razões genéticas, por razões de estilo de vida, têm muito mais diabetes, e em termos culturais fazem um jejum prolongado durante um mês, durante o ano. Portanto, esta iniciativa está muito bem conseguida, dá resposta às necessidades de saúde dos nossos doentes. Eu lembro-me de fazer um internato em Santa Maria, de termos recebido 2 ou 3 doentes em coma hiperosmolar por terem parado a insulina e terem comido imenso no iftar, portanto a refeição que eles fazem depois do sol baixar. E aqui a diabetes, estas sessões educativas para utentes e de formação para profissionais tentam dar resposta, aumentar a formação e a capacitação e competência cultural dos profissionais dos centros de saúde, e depois tentar esclarecer os utentes de uma maneira global que mudanças é que devem fazer aos seus regimes terapêuticos para conseguirem fazer o jejum de maneira segura. E depois os médicos acabam por partilhar. Nós até sabemos o que é que o Corão diz, portanto as grávidas não precisam de jejuar, os doentes, as pessoas doentes não precisam de jejuar, e argumentam, olha, você está grávida e não precisa de jejuar. E acaba por estabelecer, os doentes ficam surpreendidos nós termos a noção das práticas culturais deles, e às vezes conseguimos, porque eles querem jejuar para cumprirem com os desígnios da própria cultura. Portanto, eu acho que esta iniciativa da Diabetes e Ramadão está muito bem conseguida e aumenta bastante a competência cultural. Depois, a literacia em saúde, a possibilidade do GABIP realmente chegarmos aos doentes com panfletos. Também os panfletos de planeamento familiar, muitos migrantes vêm para Portugal para tentar constituir família, e termos acesso à literatura na língua do doente pode fazer a diferença para ajudar a pessoa no momento da vida que nos procura. Este aqui é um exemplo, aqui tem em bengali como utilizar um preservativo masculino e feminino, e aqui em inglês. E este projeto também, o Namaste Portugal Pregnancy Club, da Associação Intercultural de Lisboa, que é uma associação de migrantes que promove cursos de português e suporte legal para os migrantes, e facilita a legalização e a obtenção de residência. E pronto, vou terminar dizendo-vos que estes projetos são importantes, fazem toda a diferença, mas a competência cultural ou a humildade cultural deve ser um fio condutor, e deve estar por trás da maneira como nós planeamos os nossos circuitos do utente, da maneira como nós conceptualizamos os nossos manuais de procedimentos, os nossos processos-chave, nomeadamente para aumentar a acessibilidade dos doentes à consulta e aos cuidados de saúde. Uma das práticas boas que temos aqui no Centro de Saúde é tentar conseguir que realmente haja uma interna, uma médica mulher que faça os papas de Nicolaus das mulheres muçulmanas, que facilita muito.
E pronto, em termos de take-home messages, este é um tema essencial, cada vez vai ser mais importante pelo crescimento demográfico, pelo crescimento migratório. Não há uma superioridade clara sobre um método ou outro, como se deve ensinar a desenvolver. Os métodos são heterogéneos, as culturas são heterogéneas. Há evidência que é possível melhorar a cultura, a competência cultural, é preciso mais investigação sobre se realmente melhora outcomes clínicos. Formarmos profissionais em competência cultural para as comunidades que servem, previne AVCs e infartos. Ainda não estamos lá em termos de investigação científica, vai fazer toda a diferença quando nos começarmos a aproximar, e já existe alguma evidência fraca que realmente é assim. E esta ideia, que vem de humildade, é uma viagem de crescimento pessoal, profissional e em equipa, e é muito única de pessoa para pessoa, para contexto, e é uma área a estudar e a desenvolver, mas também é uma área a sentir e a criar em conjunto com os nossos doentes. E pronto, eu termino e agradeço a vossa atenção. Muito obrigado, Dr. Ricardo Fraguas, pela apresentação, que acho que abriu aqui horizontes e despertou a atenção para uma série de fatores que muitos de nós, profissionais de saúde ou não, por vezes nem sempre estamos despertos. E eu, sem mais demoras, continuava aqui a nossa viagem, agora em direção ao Porto, e passava a palavra ao Dr. Miguel Azevedo, aqui para nos falar. Estão a ouvir? Perfeitamente. Muito bem, muito obrigado. Antes de mais, eu gostaria de agradecer aqui o convite que me foi dirigido pela doutora Vanessa Ribeiro. Estão a ver aqui a minha apresentação? Sim. Boa. Vou maximizar. Estão a ver, certo? Sim, sim. Muito bem. Bom, agradeço o convite. Enfim, foi desafiante preparar aqui uma pequena súmula daquilo que eu, enquanto Presidente do Conselho Clínico do ACES Porto Oriental de 2019 a 31 de dezembro de 2023, enfim, ajudei a montar com os anteriores diretores executivos, nomeadamente com o Álvaro Pereira. Este tema da gestão dos utentes sem médico de família é um tema absolutamente crítico. Nós acabamos de ouvir aqui duas apresentações, enfim, fantásticas. Gostei imenso de perceber que existe a capacidade em Odmira de adaptarmos-nos aos cidadãos que servimos, e isso nem sempre acontece. A USF da Baixa, enfim, eu também já estive uma vez num congresso onde ouvi e fiquei deliciado com a capacidade e a criatividade que os colegas têm tido para se reinventarem, e nós cada vez mais precisamos de pensar fora da box e de mecanismos disruptivos para trazermos valor e trazermos estas pessoas para a esfera dos cuidados de saúde. Apenas um pequeno sumário, vou fazer aqui um pequeno contexto do problema, oferecer aqui alguns vetores de análise e depois partilhar convosco o que é que nós fizemos de diferente, como é que organizámos a oferta e, acima de tudo, como é que nós transformámos um problema numa oportunidade. Okay? O contexto, este é um print de um documento do Pordata que nos mostra o saldo migratório, o saldo natural do nosso país desde a década de 60. É público que temos um problema grave com o saldo natural e que, se não fosse à custa da imigração, nós estaríamos neste momento a encolher a nossa população. Portanto, isto também nos alerta para, num país de grande número de imigrantes, de pessoas que foram para os Estados Unidos, para a Europa Central, que devíamos, enfim, pugnar por recebermos bem e recebermos de forma carinhosa, inclusiva, as pessoas que procuram o nosso país. Eu tenho aqui um print de um relatório do Instituto Nacional de Estatística, enfim, mas vai de acordo com aquilo que o colega médico anterior partilhou. Temos vindo a aumentar o número de residentes estrangeiros no país. O número, a maior percentagem desses cidadãos é claramente do Brasil, embora, enfim, há uma miríade enorme de populações diferentes dispersas pelo país. Todas estas populações
e todos estes imigrantes contribuem não só para melhorar o nosso saldo de nascimentos e de mortes, mas são parte ativa das nossas comunidades, são parte ativa da economia e também são parte ativa da procura de saúde. Isto são apenas duas notícias onde são relevadas dificuldades no acesso à saúde. Eu aqui partilho um print. Eu tenho vários destes guardados, este por acaso é de abril de 2023, e se estivermos atentos, nas redes sociais existem grupos de apoio, seja da comunidade brasileira, sejam das comunidades de Bangladesh, da Índia, onde internamente cada uma destas comunidades partilha informações sobre não só os documentos necessários para adquirir a residência, mas também de como chegar a cuidados de saúde. E no caso dos utentes brasileiros, este processo é crítico. Os utentes brasileiros, enfim, têm uma similaridade de cuidados com o cidadão português, só não podem estar inscritos com a médico de família atribuído. E, portanto, tudo isto é uma salgalhada, tudo isto coloca dificuldades, mas preferimos sempre ver o ponto positivo e as oportunidades de crescimento. Estas dificuldades podem ser vistas por vários pontos de vista, não é? Podemos ver a questão dos utentes sem médico de família como um problema individual de cada centro de saúde, de cada extensão de centro de saúde, de cada unidade de saúde familiar, ou podemos ver como um problema global de uma ULS ou de uma antiga ARS. E quando nós tiramos o foco do micromanagement, da minha lista de utentes, da minha consulta, do meu umbigo, e passamos para uma visão mais macro, nós estaremos mais empoderados para um melhor diagnóstico de situação. A solução pode ser local. E a forma como, por exemplo, o SF da Baixa faz uma oferta diferenciada, personalizada e com um pendor inclusivo, mostra-nos que as soluções podem ser diferentes nessa USF e pode ser um pouco diferente na USF ao lado, apenas porque à volta da USF da Baixa há uma comunidade importante do Bangladesh, tal como na minha USF há uma comunidade importante de brasileiros. E na USF Santos Pousada, aqui a 2-3 km, 4 km, há uma comunidade importante do Bangladesh. Portanto, as soluções podem ser individuais, mas a gestão tem que ser integrada. Okay? E quando nós temos estas respostas integradas, nós podemos, obtido um bom diagnóstico de situação, podemos socorrer-nos de outro tipo de ferramentas e de outra agilidade para fazer face a essas necessidades. E com isto nós preocupamos com uma introdução de uma equidade crescente, uma equidade entre os cidadãos e também entre os profissionais. Entre os cidadãos porque há pessoas, o caso que o colega descreveu do síndrome de Down, que, by the way, quer dizer, foi um momento absolutamente eureka. Eu também já atendi utentes, enfim, do Sudeste Asiático com queixas similares, nunca me lembrei deste síndrome e, portanto, agradeço a partilha, já saio a ganhar com este momento. Mas dizia, a equidade tem muito que ver com esta matéria de oferecermos algo similar, um produto de saúde de qualidade similar across the system. E, portanto, uma utente grávida numa USF modelo B tem todo o seu rolemã de consultas a serem efetuadas, mas na porta ao lado isso nem sempre acontece. E, portanto, importa introduzir aqui uma equidade crescente. E também entre os profissionais, porque historicamente os utentes em médico de família era uma incumbência dos CSPs, dos centros de saúde clássicos, e, portanto, esses colegas também eram, de alguma forma, recebiam uma avalanche de cuidados para os quais nem sempre estavam, enfim, devidamente capacitados e com o tempo de trabalho suficiente. Chegados aqui, o problema dos utentes sem equipa de saúde familiar, eu escrevo equipa de saúde familiar porque a equipa de saúde familiar é um médico, um enfermeiro e um secretário, de forma a ser também inclusivo.
e porque faz diferença os cidadãos terem o seu enfermeiro de família, terem o seu secretário. Chegados aqui, perdão, este é um problema das USFs. Pode ser, se nós estivermos apenas a olhar do ponto de vista do micromanagement. É um problema só da ULS, provavelmente tem uma dimensão em cada ULS diferente da ULS vizinha, mas não é só da ULS. É um problema da direção executiva e, portanto, de uma agência do SNS que tenha uma tutela across the system. Provavelmente sim, passa muito por aqui, mas a resolução não será com esta instituição de chapéu de chuva. E há quem se interrogue, mesmo se é um problema do SNS, estes utentes devem ter cuidados no SNS, ou se devem, enfim, procurar auxílio em ofertas privadas. Aqui no ex-ACES Porto Oriental consideramos que mais do que um problema individual de uma unidade funcional, era um problema de condomínio. E com condomínio dizemos que é um problema de todas as unidades das unidades de saúde familiares. E como o condomínio é gerido, como cada um de nós sabe, provavelmente partilhamos todos apartamentos em condomínios, o problema de condomínio é para ser resolvido por todos, de forma solidária, recrutando o auxílio que cada um pode dar em cada momento para permitir uma resposta global neste momento da OMS. Portanto, o que é que deve acontecer? Devemos centrar a nossa resposta no percurso do utente e para isso temos que ter um excelente conhecimento da necessidade de resposta. Temos que fazer um excelente diagnóstico de situação. Há pouco o Sr. Enfermeiro falava do questionário que tem vindo a aplicar nas populações migrantes em Odmira. Isso concorre para um diagnóstico de situação. E só sabendo o que se passa na realidade, no terreno, é que nós podemos preparar uma melhor gestão. Depois temos que qualificar os utentes em equipa de saúde familiar versus utentes que têm a equipa de saúde familiar. E, portanto, isso significa identificá-los, inscrevê-los no RNU e centrá-los em unidades. Porque como é que nós podemos dar resposta a um problema que nem conhecemos? Faz toda a diferença montar uma resposta para 90 mil utentes em médio de família, como existem em algumas ULS de LVT, se nós sabemos quem são essas 90 mil pessoas, não sabemos quantas são, sabemos que são uns milhares, mas nem sabemos quantos são. Portanto, importa qualificar isso. Depois, ter uma noção da equidade de carga de trabalho. Portanto, nós não podemos pedir sempre o mesmo esforço às CSPs e temos que distribuir isto, enfim, por todos os profissionais que estão ao serviço. E depois nós conseguimos, em alguns contextos, ainda não disse isto, mas o nosso ACES, o nosso ex-ACES no Porto Oriental envolvia as freguesias de Paranhos, de Bonfim e Campanhã, portanto tinha 122 mil utentes sem médico de família. Então é uma noção e é um cenário completamente diferente face a outras realidades que existem pelo país fora. E portanto, com esta realidade relativamente contida, é possível preparar carteiras de apoio em que é pago o trabalho extraordinário para suprir estas necessidades. Portanto, em resumo, o que é que deve acontecer? Para os utentes inscritos com equipa de saúde familiar, estes utentes são os utentes das unidades de saúde familiar e, portanto, têm resposta nessas unidades. Nos utentes que não têm médico de família, mas que estão incluídos no compromisso assistencial das USFs, nós aqui estamos a falar provavelmente apenas de utentes que ficaram sem médico de família porque o seu médico se aposentou e, portanto, vão ter resposta nas suas USFs. Quando estamos a falar de utentes que estão inscritos noutras ULS, imaginem que eu tenho um acidente e, portanto, preciso de um cuidado agudo em Lisboa e a minha inscrição é no Porto. Eu sou um utente esporádico e vou à consulta aguda dessa unidade. Portanto, esses utentes, estamos a falar de
massas de consulta muito pequenas. O grande problema são os utentes inscritos que não têm equipa de saúde familiar e os utentes não inscritos. E para esses é que nós criamos uma solução alternativa. Nós criamos um modelo de atendimento em que o primeiro passo foi inscrever os utentes numa unidade de saúde virtual de acordo com o local de residência. Nós dividimos em 3 USs, não é? Coincidentes com as freguesias de Paranhos, Bonfim e Campanhã. A US de Paranhos é aquela que historicamente tem maior número de utentes, porque aqui se inserem várias instituições de ensino superior e, portanto, só para partilhar, à data de hoje, Paranhos tem 1930 utentes, que correspondem a 1970 unidades ponderadas. Bonfim tem 610 utentes, que corresponde a 650 unidades ponderadas, e em Campanhã é absolutamente residual, uns 10. Portanto, esses utentes estão inscritos nestas unidades de saúde virtuais, e, portanto, nós sabemos quem são, sabemos onde residem, temos os contactos atualizados e estão divididos por freguesia. E depois, como é que fazemos a resposta? A resposta é integrada do ponto de vista do centro de saúde e, portanto, por exemplo, a minha USF Arca d'Água é uma das 4 USFs que compõem o antigo Centro de Saúde de Paranhos. O Centro de Saúde é uma designação que está abolida há muitos anos, mas é próxima dos cidadãos e permite-nos ter, enfim, aqui uma orgânica que nos faça sentido. E, portanto, há um pacote de horas disponibilizado em trabalho extraordinário aos médicos de família que trabalham, por exemplo, nestas 4 USFs de Paranhos, embora, na maior parte dos meses, nós consigamos mobilizar médicos aposentados ou médicos internos de formação específica, dos anos mais avançados, claro, para suprir a consulta programada para estes utentes. Essa distribuição de horas é equitativa pelas USFs, em função do seu número. Obviamente, a uma USF que tem 5 médicos não se pode exigir o mesmo tempo de trabalho que uma USF de 12 médicos. E, portanto, nesse pacote fazem essas consultas presenciais programadas. A consulta presencial aguda perdão, é suprida pelas USFs. E, portanto, com este tipo de números, recordo, à data de hoje, Paranhos, 1930 utentes, representando 1970 UPs, estamos a falar de uma lista de utentes. A necessidade de consulta aberta de uma lista de utentes a distribuir pelas 4 USFs é bastante diminuta e, portanto, temos aqui uma distribuição equitativa. O agendamento das consultas presenciais é feito em qualquer secretariado, portanto, o nosso utente entra em contato com qualquer uma das USFs e faz lá o agendamento. E tudo isto termina numa inscrição numa USF assim que possível. E este passo é fundamental, ou seja, nós garantimos que o utente entra para uma unidade de saúde virtual, tem uma data de início e vai ter uma data de fim. E essa data de fim, obviamente pode sair do país, mas essa data de fim é a sua inclusão numa lista de utentes. Portanto, a consulta presencial aguda é feita em cada uma das unidades de saúde familiar, é distribuída ao longo do dia, portanto, as unidades de saúde familiar têm horário de consulta aberta das 8 às 20 e, portanto, é nesse horário, quando o utente se apresenta. Nós não pretendemos criar um SAP, ou um Serviço de Atendimento Permanente, porque julgámos que isso ia criar um gueto destes utentes. E, portanto, liberalizamos este acesso. Okay? A consulta presencial programada é agendada, então, nestas USs virtuais e é garantido pelas unidades funcionais e por profissionais que possam ser recrutados, como, por exemplo, os médicos aposentados, como eu estava a dizer. As consultas não presenciais não temos tido necessidade, é uma tipologia de consulta que está muito em voga nas USFs e que está de acordo com a evolução, enfim, dos contactos que os cidadãos têm com as instituições por e-mail, não é? Este é um exemplo de um e-mail em que há um elemento de secretariado que disponibiliza a todos os elementos de secretariado os horários, portanto, isto era do mês de fevereiro.
o local da consulta, o número de consultas a disponibilizar, o médico que ia fazer a consulta, isto para os utentes inscritos na US Campanhã, ok? Isto depois era triplicado, uma para cada uma das USs. Há um problema crítico que tem a ver com os utentes não inscritos, porque estes nós nem podemos colocá-los nas USs virtuais, e, portanto, nós temos dificuldade em saber quantos são. Temos formas indiretas, o Gabinete Cidadão mantém uma lista de utentes a quem trata ou processa os documentos para a legalização, e que sabe que não vai poder inscrevê-los. Mas a resposta que nós damos é exatamente a mesma, ok? E, portanto, se tiver uma necessidade de consulta aguda, é atendido numa unidade de saúde familiar, aquela que estiver disponível. Se tiver uma necessidade de uma consulta programada, esta é agendada num dos pacotes de consulta presencial programada. Há uma questão interessante aqui, é que a inscrição inicial, entre aspas, é feita na USF se houver necessidade de cuidados agudos. Imagina que alguém que está cá como turista tropeçou, tem uma ferida a sangrar, é óbvio que essa inscrição inicial é feita no USF. Se for, imaginem, uma grávida que chegou do Bangladesh há um mês ou algo similar, essa inscrição inicial, se não houver necessidade de observação clínica no dia, essa inscrição inicial é feita via Gabinete Cidadão. Okay? Os utentes não inscritos são complexos de gerir, portanto, dentro da União Europeia, à cabeça são os utentes Erasmus, mas estes são saudáveis. Fora da União Europeia temos uma enorme comunidade brasileira que não está em condições de regularizar a sua condição legal no país, e depois temos uma miríade de acordos de cooperação cuja navegação é complexa e, portanto, é fundamental o aconselhamento e orientação via Gabinete Cidadão. Nós temos um Gabinete Cidadão que se adequou às necessidades das pessoas que procuram. Temos um documento em português e traduzido em inglês com os documentos necessários à inscrição no RNU. Este é o documento que nós temos, portanto, aqui se explicam todos os documentos que devem apresentar por e-mail, portanto, sem necessidade de se deslocarem presencialmente, tudo enviado para este e-mail. Se houver necessidade, podemos agendar uma consulta com os secretários do Gabinete Cidadão. Se não tiver uma autorização de residência, devem apresentar, por exemplo, o PP4 aos cidadãos brasileiros, e, portanto, e são alertados que não vão ter um número definitivo de utente do SNS. Isto é complexo de explicar. Isto são as inscrições de utentes migrantes em 2022 feitas pelo nosso Gabinete Cidadão, à cabeça cidadãos do Brasil. Isto é em 2023, novamente, à cabeça dos cidadãos do Brasil. Este ano, até 31 de maio de 2024, já tivemos 1.290 inscrições, maioritariamente do Brasil, e agora um pico que nos surpreendeu da Rússia. A gestão das inscrições, nós mantemos este tipo de tabelas, portanto, nós aqui vemos, por exemplo, isto é a minha USF, está aqui o Miguel Azevedo, sou eu, o meu número de unidades ponderadas a 29 de dezembro de 2023, eu tinha 2.203 unidades ponderadas, e temos também as unidades ponderadas que existiam em fevereiro de 2024 nas 3 UES, e, portanto, na US de Paranhos tínhamos 1.000, no Bonfim tínhamos 1.565, e tínhamos 505, aliás, e 64 em Campanhã. Para quem não está familiarizado, uma unidade ponderada é um cidadão entre 6 e 65 anos, ok? E depois há umas outras variantes. E, portanto, com estes dados, nós conseguimos perceber quais são os médicos que têm menos utentes do que o compromisso assistencial que firmaram em sede de contratualização interna. Podemos pegar nestes utentes e inscrevê-los nessas listas, ok? Isso é um processo que nós fazíamos de forma muito automatizada, porque, de facto, é esse o compromisso que os colegas tiveram. Aqui, isto é um print do BICSP, é uma ferramenta incrível de gestão
dos cuidados de saúde primários. Isto é o número de utentes sem médico de família. Isto ainda é uma leitura do EJA-SES Porto Oriental. Estes números são os totais de utentes sem médico de família, que podem ter sido utentes sem médico de família inscritos nas UESs ou utentes que ficaram sem médico de família porque este se aposentou. Eu relevo aqui esta descida porque nós, em agosto de 2022, atribuímos uma lista a partir dos utentes sem médico de família e em fevereiro de 2023, por aqui, atribuímos uma outra lista. Ok? Portanto, são utentes sem médico de família que ganharam um médico de família pelo alargamento que fizemos. Ok? Isto é uma realidade nacional, isto é um print também do BICSP, eu acredito que toda a gente conhece este layout. Isto era a realidade do ex-ACES Porto Oriental em dezembro de 2023, na altura tínhamos 2,18% dos utentes sem médico de família. Portanto, é um problema perfeitamente controlado e que nos permite darmos ao luxo de fazermos esta gestão. Eu bem sei que há outros locais do país onde esta gestão será muito mais difícil. Isto é uma lista que nós alargamos em agosto de 2022. Uma colega médica de família que recebeu uma lista de utentes que não tinham médico de família com 2.300 unidades ponderadas, portanto, perto da minha lista, por exemplo, mas que tem 2.131 utentes. E nós vemos esta pirâmide etária não tem nada a ver com a pirâmide etária portuguesa ou da minha lista típica do mundo. É uma pirâmide etária profundamente rejuvenescida, quase não tem idosos, ok? Vai ter necessidades de planeamento familiar, seguimento de gravidez e, portanto, recruta o médico de família de uma forma completamente diferente. Esta médica em particular depois procedeu a alguns acertos na sua USF e, portanto, trocaram famílias, isso é perfeitamente bem-vindo, até para criar aqui uma diversidade também para a equipa de saúde familiar. Este é um pormenor da pirâmide e este é um segundo alargamento que nós fizemos em fevereiro de 2023 com 1.999 utentes, com um número de ponderadas que é um médio que nós temos, enfim, na maior parte das USFs modelo B e também uma pirâmide profundamente jovem. Aqui um pormenor e, portanto, em jeito de súmula, aqui apenas os últimos 2 slides, é preciso fazer um balanço entre as necessidades dos nossos utentes e aquilo que é a oferta disponível dos profissionais, porque se nós criarmos constantemente soluções temporárias, de temporárias podem passar a definitivas. As soluções temporárias muitas vezes passam pelo recrutamento de trabalho extraordinário e, portanto, esse trabalho extraordinário, sendo necessário em alguns momentos, deve ter um fim à vista. Esse fim à vista tem que ser a atribuição de médico de família a essas populações. Portanto, esta visão que nós tivemos neste novo modelo teve muito que ver com o diálogo com as unidades. Fomos muitas vezes ao terreno falar com as USFs, perceber o que estava a acontecer e tentar de alguma forma adaptarmos a nossa oferta àquilo que era necessário e também com uma comunicação com os utentes, explicando-lhes a cada passo o que é que estava a acontecer, colocarmos mais um assistente técnico no gabinete de cidadão. Isso foi crítico para manter o e-mail a rolar e, portanto, termino dizendo que esta é uma solução que fez sentido no EJA-SES Porto Oriental, mas que pode não funcionar noutros sítios ou pela dimensão que hoje tem noutros locais, provavelmente precisamos de outro tipo de soluções. E termino, enfim, agradecendo a vossa atenção e colocando-me à vossa disposição para eventuais questões.
Muito obrigado, Miguel, e agradecer aos 3 oradores de hoje, agradecendo em primeiro lugar a disponibilidade, mas também e acima de tudo esta viagem que nos proporcionaram, não só pelas diferentes realidades no território nacional que pudemos ir acompanhando e perceber aqui algumas diferenças que efetivamente existem, não só na realidade em si, mas também nas soluções que foram sendo desenhadas. Nesta revisão e neste revisitar dos principais desafios. Alguns deles eu atrever-me a caracterizar como verdadeiros problemas, como podemos conhecer hoje, e também algumas formas de os mitigar. E, muito curiosamente, passámos aqui desde a inscrição no SNS e os seus critérios e a complexidade de todo o processo, como também pela gestão da consulta para utentes inscritos, com ou sem unidade, para a gestão da consulta para os não inscritos, porque esse é um fator importante e que todos estamos despertos, que é os cuidados de saúde não podem ser negados e não são negados no SNS português a ninguém, mas é preciso conseguir gerir este acesso. Também há a importantíssima questão da humildade cultural, que acho que faz todo o sentido e que é mais uma peça para conseguir chegar a bom porto nesta questão. A adaptação da comunicação, que é tão relevante para conseguir passar a mensagem, e, de forma generalizada, estas boas práticas locais para conseguir fazer a diferença nesta questão, que é um desafio que, embora não seja tão recente, é um desafio dos dias de hoje, é um desafio contemporâneo, mas é, acima de tudo, um desafio de futuro. Posto isto, e como estamos muito perto já da hora de fim, eu gostaria apenas de fazer uma pergunta aos três e pedir respostas dos três, chamando aqui também a jogo o vosso sentido de síntese e a vossa capacidade de síntese para uma questão que é como é que sentem o feedback destes utentes? Como é que estas ações vão de encontro ou foram de encontro às expectativas? Porque penso que era o Dr. Ricardo que dizia são pessoas que vêm para Portugal para constituir família, trazem expectativas, nomeadamente trazem expectativas que depositam no SNS também para acompanhar a sua saúde e que, tal como todos nós, gostam de as ver concretizadas e gostam de as ver executadas ao máximo. E então, se calhar, iniciava aqui pelo enfermeiro Vítor, até porque tem sido um projeto que nos últimos tempos, mais recentemente, tem estado muito ativo, e questionar então sobre este feedback. Qual é o feedback efetivo que têm recebido por parte destes utentes? Portanto, o feedback realmente é um projeto muito no início, mas já temos projetos anteriores não tão estruturados e tão abrangentes como este. O feedback, para já enquadrar muito rapidamente, nós temos uma população muito volátil, uma população migrante muito volátil, no sentido em que nos últimos anos têm vindo sempre grupos enormes de homens sozinhos, que deixam sempre as suas famílias no seu país de origem e vivem em grandes camaradas. Temos essa realidade e muito recentemente estamos a ter outra realidade, que é o passo seguinte de uma imigração, que é muitos desses homens que ficam cá estão a trazer as suas famílias, as suas mulheres, estão a ter filhos cá e estão a constituir famílias cá e a viver cá como qualquer outra pessoa que vive cá em Portugal. E no meio disso tudo, temos então dois feedbacks muito diferentes, porque quando se trata daquele homem solteiro ou que deixa a sua família lá e que simplesmente está à procura, como muitos de nós procuraram no estrangeiro, que é à procura de ter bons ordenados, fazer a sua poupança, ir para outros países ou depois futuramente voltar, e temos depois as outras pessoas que querem constituir a sua vida cá e terem a sua qualidade de vida cá.
de uma forma muito geral, o feedback é muito positivo e fiquei muito contente no seguinte aspecto, que foi quando nós aplicámos o questionário e tivemos a ajuda dos mediadores interculturais a explicar a importância, porque é que nós queríamos saber aquela informação. As pessoas ficaram muito agradecidas de a gente estar a tentar perceber quais são os constrangimentos que elas têm em viver cá. Isso foi espetacular, porque nós pensamos sempre nos constrangimentos que nós temos nos nossos serviços, e nunca pensámos que aquela pessoa também está em sofrimento no aspecto em que ninguém a entende e que ela própria também está descontextualizada cá no nosso país, porque a realidade daquela pessoa é completamente diferente até há pouco tempo atrás. Pronto. Para finalizar, também gostaria de salientar o feedback dos próprios profissionais na saúde. Esta formação que nós estamos a fazer a profissionais da Unidade Local de Saúde, a profissionais do município, a profissionais da intervenção precoce, CPCJ. É um conjunto alargado de profissionais que todos eles atuam em situações de fragilidade desta população e batendo muito naquilo que eu também estou a aprender neste tempo próximo, naquilo que o Dr. Ricardo disse, que nós estávamos focados na competência cultural e aquilo que a gente tem realmente visto, mas não tinha chegado à palavra. Por isso agradeço muito a sua apresentação, que é aquilo que a gente tem aprendido muito também com esta equipa que estamos a trabalhar da Fundação HK, é realmente isso, conseguirmos perceber esta humildade cultural para entender o outro, porque realmente a competência cultural vai ser muito difícil com esta diversidade. Pronto, e era isso. Muito obrigado. Doutor Ricardo, força. Vitor. Sim, acho que tem razão. Eu também contactei com a humildade cultural mais recentemente, com uma crítica à competência cultural, e eu acho que complementam-se, acabam por ter, portanto, a competência, conseguimos ser melhores a prestar cuidados à população culturalmente diversa, mas respeitando a diversidade e percebendo que nunca vamos conseguir abarcar totalmente a cultura como um membro nativo da cultura. Acho que tem toda a razão, e como disse o enfermeiro Vítor, estes estudantes, sobre o feedback que eles nos passam, estes estudantes vêm para cá e têm sem querer estereotipar, há um percurso que nós vamos reconhecendo. Normalmente o elemento do sexo masculino ou do género masculino vem para cá, tenta juntar algum dinheiro e depois a família junta-se ou casa-se enquanto está cá. Tem um percurso normalmente aqui no centro de Lisboa, um percurso que normalmente ou trabalham na restauração ou em lojas de souvenirs ou no Uber Eats a fazer entregas. São os empregos mais frequentes e nós acompanhamos os doentes nesta vida que é tão diferente da vida das pessoas que vivem em Portugal. A pessoa vem para cá, está cá sem rede, com dificuldades de acesso, vive os prédios em Lisboa neste momento, é como o enfermeiro Vítor está a dizer, moram 10 pessoas numa casa para 4. No piso de baixo temos uma velhota, uma senhora de idade que vive sozinha numa casa do mesmo tamanho, e o de baixo é um Airbnb, que a segunda são ingleses, a terça são alemães, a quarta são... E, portanto, esta realidade é uma realidade em constante transformação, e estes temas que nós estamos aqui a abordar possibilitam que nós nos aproximemos dos nossos utentes. E o feedback que eles nos vão dando é um feedback de partilha, é um feedback de colocar-nos em contacto com realidades que nós não conhecíamos. Eu tinha um doente que há poucos meses me perguntava, depois desta aproximação, partilhava um pesadelo que tinha tido com um tigre de Benguela. Os tigres no Bangladesh, o tigre de Bengala é uma... E ele colocava-me em cima da mesa o que era o significado do tigre, o que é que o doente... Eu não sabia a ideia porque havia de responder. Tive outro que me trouxe uma fotografia de uma noiva que a mãe lhe estava a mandar, e o que é que eu achava da noiva na fase de vida em que ele estava. Se ele não sabia, a mãe tinha dito que era a pessoa com quem ele ia casar, eu não fazia ideia. Portanto, sobre o feedback que estes estudantes nos tragam, é um feedback de partilha, é um feedback de nos colocar em contacto com situações
muito diferentes, com desafios absolutamente fora da nossa zona de conforto e que nos obrigam a alguma adaptação, mas que acaba por ser extremamente recompensador quando nós sentimos que a pessoa está numa situação pivô da vida dele, vai fazer toda a diferença, e nós já acompanhamos alguns doentes há coisa de 8 anos, portanto já vimos pessoas que chegaram, constituíram família, às vezes foram para o Reino Unido, desiludiram-se no Reino Unido, na Alemanha, voltaram para Portugal, outros não voltaram, e mantemos em contacto com estas comunidades que têm estes percursos tão diferentes, que eu acho que só enriquecem a nossa prática, e acho que só trazem interesse ao nosso dia-a-dia, e acho que isso é uma data de histórias temos muito prazer em fazer parte, e o feedback que vamos recebendo das pessoas é positivo, e acho que só nos temos que sentir realizados pelo trabalho e pela tentativa de aproximação que vamos fazer. E pronto, sem querer alongar. Bom, a pergunta é vasta, poder estar aqui há algum tempo. Em termos de satisfação, se nós puxarmos a cassete atrás e percebemos como é que algumas gerações dos portugueses foram recebidas no estrangeiro, nós conseguimos aqui encontrar momentos e países onde fomos bem recebidos, mas também houve vagas de imigração entre a nossa diáspora que não correram bem. E, portanto, isso faz-nos, querer receber melhor as pessoas que nos procuram. A oferta que nós criamos foi bem recebida pelos cidadãos, principalmente pela consulta programada, okay? pela forma como nós conseguimos dizer à utente grávida: você hoje é vista aqui pelo médico X, amanhã é naquele outro sítio. Portanto, não criámos um gueto, não é? A própria consulta programada em vários sítios, mas em última análise, e isto está perfeitamente estudado, a intervenção mais barata de cariz organizacional que nós podemos fazer para aumentar a sobrevida da população é, pasme-se, a atribuição de médico de família. E, portanto, estas medidas que não podem ser temporárias e passaram-se 20 anos. Estas medidas têm que ser efetivas e temos que ser capazes de promover a alternativa. Eu posso partilhar, fazer a discussão do micromanagement é uma coisa muito, muito nossa, médica, e eu revejo-me perfeitamente nos casos que o Dr. João partilhou. Eu posso acrescentar aqui 2 casos absolutamente incríveis. Eu próprio atendi um cidadão argelino, estava em Portugal há 3 semanas e que vem à consulta pedir uma referenciação. Ele tinha 38 ou 39 anos e vinha à consulta pedir uma referenciação para uma consulta de cirurgia cardiotorácica para uma intervenção de um defeito congénito, para o qual ele estava perfeitamente assintomático. Era algo, encontrado num ecocardiograma. Isto coloca-nos questões de equidade muito importantes, porque este cidadão teve uma porta aberta. Mas há cidadãos portugueses que provavelmente estão inscritos em centros de saúde que não têm médico de família há imenso tempo, que provavelmente têm questões muito mais graves e nem uma porta aberta têm. Isto por um lado. Por outro lado, também aqui há uns anos encontrei um caso inacreditável de uma senhora, uma cidadã brasileira, que ninguém lhe renovou a medicação crónica. Uma coisa tão simples quanto ter medicação crónica. Ninguém lhe renovou a medicação crónica. A senhora era diabética e o ponto de encontro com o sistema de saúde foi o INEM, porque a senhora ficou num coma e teve que ser assistida na sala de emergência do São João. E, portanto, nós temos, é verdade, o SNS não fecha formalmente a porta a ninguém, mas é preciso uma maior flexibilidade na forma como nós nos organizamos. E isso envolve, provavelmente, a contratação provavelmente de milhares de recursos humanos, à cabeça médicos, com uma flexibilidade que provavelmente terá que ser ágil, teremos que atender a uma certa flexibilidade, não só nas contratações, nos vínculos laborais, nos vencimentos, enfim, também não me quero estar aqui a estender, mas, quer dizer, não nos percamos de
patch em patch, de penso rápido em penso rápido, e nós temos que dar uma equipa de saúde familiar a estes cidadãos para promover não só um melhor acolhimento ao nível de saúde, mas enfim, também tentar capturar e acolher estes cidadãos no perímetro da sociedade e que nós tanto necessitamos deles, já que temos um solo natural que é escasso e, portanto, o combate ao inverno demográfico passa por acolher comunidades estrangeiras, posto, não é, ceteris paribus, não é, mantendo tudo o que temos hoje. Obrigado. Muito obrigado aos três, muito obrigado pelas partilhas, e assim chegamos ao fim deste primeiro webinar de 2024. Agradecer a participação de todos, não só dos oradores, mas também de todos quantos assistiram a este webinar. Esperamos que tenha cumprido as expectativas, ou tenha respondido às expectativas que foram inicialmente depositadas para o mesmo. Vão existir mais 2 webinars ainda durante o ano 2024, vão ser publicitados pelos mesmos modos. E, se assim entenderem que o tema será do vosso agrado e do vosso interesse, participem. Acho que posso agradecer em nome da ACSS a participação de todos e desejar um bom fim de semana, já que hoje é sexta-feira. Continuação de um bom trabalho a todos.